Bom, probleminhas técnicos aqui, né, mas já tudo ajustado, pessoal. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais um fechamento, tá? Eh, Vou compartilhar minha tela com vocês e aí a gente já começa a falar sobre a semana que proporcionou grandes emoções para a gente, né? E mais uma vez mostrando aí que no mercado a gente tem que ser bastante sério, bastante criterioso, né, levar, o nosso trabalho, hã, como se fosse uma das coisas mais difíceis do mundo, lembrando, né, que cada um deve fazer isso dentro da sua profissão. Claro que todos os desafios são bastante personalizados e nós esbarramos aí nos nossos, né. Então, se tratando de mercado financeiro, a gente está brigando com as melhores mentes do mundo, sim, claro, é óbvio, mas também não dá para desmerecer, todos os outros, né, então coisas que a gente não consegue fazer, e isso nos leva, a um patamar de excelência, caso seja o objetivo de realmente evoluir, tá. Então essa semana foi uma semana bastante gratificante pra gente, como eu já disse, bastante emocionante. Como vocês já sabem, hein, a gente, fez algumas provocações e acabou aí que irritamos algumas pessoas, mas é legal, tá. Então é bastante positivo, como a gente vê o mercado, como a gente se coloca com o mercado e quem nos desafia, né. Então, semana passada a gente falou de soberania, né, a gente falou de mercado, soberania, quem deveria ser soberano. A gente falou, de pessoas que realmente deveriam ter perdido dinheiro e pelo jeito aí, algumas pessoas, acho que não nesse grupo, mas, no YouTube, não gostaram muito da ideia do que a gente expôs, né. E aí veio uma onda de dislike no nosso vídeo que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né. Então, os bisonhos aí apareceram, né, infelizmente, existem essas pessoas no mercado. Infelizmente pra gente, né, criou mais um assunto, acabou dando um pouquinho mais de views aí, dentro do nosso canal, e é bastante legal que saber que o mercado realmente tem os bisonhos e eles apareceram, não, e é deles que a gente arranca dinheiro, tá. Então, vamos mais uma vez aí olhar o que aconteceu, o que o mercado nos proporcionou e como ficou a vida desses que agora serão chamados eternamente de os bisonhos. Então, como vocês já já podem perceber, tá? Então, dentro da nossa tela aqui, nós vamos falar de alguns comportamentos, né? Como a gente trabalha com o comportamento de pessoas, né? De seres humanos, de operadores. Nós também vamos abrir alguns insights para que vocês realmente vejam como que nós nos comportamos diante de algumas situações. Nesse caso, não é exatamente no mercado, tá? Mas existe aí um comportamento uniforme daqueles que se dizem, traders, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que vocês podem olhar na minha tela
tá? É a minha barrinha aqui, né, de minhas ideias, onde eu ponho as minhas ideias, né? Então a gente tem aqui a, a nossa barrinha principal. E aqui vocês podem ver, né, o quanto de like que nosso vídeo dentro da plataforma do TradeView teve, tá? Então, por incrível que pareça, a gente teve 59 views e 2 likes aqui no vídeo e 3 likes aqui na imagem e com 59 views também, né? Essa semana foi um pouquinho menor, porque a gente acabou não jogando em nenhum grupo. Geralmente a gente tem uns 80, 90 views, tá? Então, é bastante comum nós não passarmos das 5 curtidas, tá? Então, como vocês podem ver aqui em outros estudos, então, aqui a gente não tem muito, tá? No dia 4 aqui a gente tem um. Bom, é assim que acontece. Aqui no dia 20 do 9 a gente não teve basicamente nenhum like, tá? Bom, enfim, tá? Não existe muito like como vocês podem ver, né? Aqui no caso, por exemplo, de dia 23/8, a gente teve 6 curtidas aí com 153 views. Claro que aí no mais, a gente acaba tendo alguns outros conforme vão passando os dias, tá? Mas essa é um comportamento comum dentro dos operadores ou investidores do mercado financeiro, tá? Então existe um efeito que ele já foi testado por nós aqui dentro dessa própria plataforma, tá? Onde nós fizemos análises corretas e incorretas, tá? Então eu falei estudos que a gente fez de forma aleatória e aquele que a gente fez com bastante qualidade. E isso nos retornou bastante insight, tá? Que é quando nós fazemos um estudo que não tem muito a ver com o que a gente acredita e, assim, uma qualidade notoriamente ruim, tá? Nós temos mais engajamento, mais views e também mais curtidas, que é que é a melhor parte aí, né? Então, quando a gente pega proporcionalmente, isso aumenta bastante. E a gente começa a estar repetitivamente, isso começa a diminuir, tá? Então, existe aí sim uma espécie de uma inveja implícita dentro dos operadores, tá? Como se você não pudesse ter nenhum tipo de sucesso ou como se você não pudesse sobressair, né? Acabando que por agredir a intelectualidade ou o ego de alguns, tá? Isso é um efeito que existe. A gente notou justamente porque estava postando isso lá no começo, ali em 2016. No final das contas, nós conseguimos contabilizar um certo número. Quando ela dava errado, ela tinha uma interação maior, tá? E isso ela foi se repetindo, ao ponto de que ela ficou claro que isso poderia ser um padrão, e de fato é um padrão, tá? E o que isso tem a ver com as pessoas que a gente está chamando de bisonho agora, né? É justamente a realização desse efeito, né? Assim, ele fica muito evidente de que quando a gente começa a ser efetivo, acaba-se que por incomodar esse tipo de pessoas, tá? E aí, uma das provas que vocês podem ver, vocês podem vivenciar isso, tá? Ou fazer uma pesquisa de campo sim, tirem da cabeça eu ou a Sniper, se é o caso de que vocês gostam e de que vocês admiram, tá? Mas peguem todos os outros perfis
pelo menos aí uns 10 de que vocês gostem, que tenha um conteúdo, tá? Que tenha um conteúdo de qualidade, tá? Que dá para consumir, sei lá, se com a frequência que ele posta, tá? Se ele posta diariamente, então um perfil que você entra para ver essa postagem todo santo dia, alguma coisa que acrescenta valor, tá? Então peguem um que não acrescenta valor, tá? Um que vocês realmente não admiram, porque se sente incomodado com o tipo de comunicação, tá? Ou até propriamente de conteúdo, tá? Então, vocês vão notar, quando vocês pegarem isso daí, vocês vão notar que as pessoas que têm conteúdo, elas terão menor número de seguidores, menor número de engajamento, tá? E isso para mim é bastante claro, porque eu conheço algumas pessoas boas, tá, que têm um conteúdo muito bacana e realmente eles não são devidamente recompensados, tá? Assim, eu sempre dou o exemplo aqui da Kelly e do Lex, né, do blog do Lex, que é assim, o mercado quase todo, o blog do Lex, por exemplo, o mercado quase todo o conhece, tá? Ele conhece o conteúdo dele. Mas é incrível quando ele posta alguma coisa, tá? E assim, o engajamento é lá embaixo, chega a ser ridículo, tá? E aí vem aquela chamada que eu sempre digo e falo para vocês, pessoal, se vocês não mostrarem que vocês gostam do conteúdo de uma pessoa que realmente gosta do mercado e gosta de produzir para o mercado, por exemplo, o blog, né, no caso o Lex, cara, ele nunca cobrou nada, tá? Ele nunca cobrou nada, ele posta, assim, por benevolência, por gostar realmente do mercado, né? E, assim, se vocês não reconhecem isso, não são as outras pessoas que vão reconhecer, tá? Então, é, é sempre uma cultura que, que eu sei o porquê isso acaba acontecendo, tá? Eu sei o porquê isso acaba acontecendo, mas vocês devem prestar atenção nisso, ok? E eu reconheço que o mercado tem muito cara sacana, muito charlatão, muito bandido, tá? Infelizmente, o mercado financeiro tá cheio de bandido. E, e vocês acabam que não confiando, não dando esse voto de confiança de não ficar atrelado a nenhum, porque no final das contas acaba decepcionando vocês ou fazendo uma puta de uma sacanagem. É, cara, e eu sei que isso acontece, tá? Mas se a pessoa até então tá seguindo dentro da ética, isso deveria de algum jeito ser recompensado, tá? E quando vocês fazem isso, vocês diminuem a participação dessas pessoas, tá? Então, reparem nesse tipo de comportamento caso vocês tenham. E eu sei que nós somos propensos a isso, tá? Então, por exemplo, o Lex não posta mais com a frequência que ele postava, tá? Quando eu o conheci, ele postava absolutamente todo santo dia, sei lá, 4, 5 material, tá? Fazia todo dia o fechamento. Isso não acontece mais. Mas pergunta para ele por que que isso não acontece mais, tá? Então, assim, porque basicamente ninguém mostrou que aquilo que ele fazia era útil, tá? Então, lógico, ele não vai dar a mínima importância para isso, tá? E às vezes nós até fazemos como um gesto de revolta. Pô, se 100 pessoas olham seu conteúdo e 2 curtem, isso para a gente, né? Então parece que 98 não gostaram, tá?
E eu particularmente, comporto muito por trás de tudo isso. Só que não são todos que vão entender dessa forma. A Kelly, por ser bom, foi do mesmo jeito. Quando eu a conheci, ela postava muito conteúdo. Hoje vocês podem ver que ela quase não posta mais nada, tá? E perguntem para ela o porquê isso acontece, tá? Então, a gente começa a dar prioridade para outras coisas, tá? Então, nós chegamos nesse ponto. E às vezes acontece das pessoas meio que se rebelarem, tá? Tanto os geradores de conteúdo, quanto as pessoas também que, assim, que gostam de fazer esse papel de hater, tá? Então, o vídeo do fechamento da semana passada, se eu não me engano, ele tava com, ele chegou a ter 11 dislike contra 5 like, tá? Não sei o porquê diminuiu, caiu de 11 para 5 até a hora que eu vi, sei lá, anteontem, tá? Então, mas tá, acho que 8 contra 5 agora. Então, reparem que, assim, se eu fosse outro, esse fechamento ele nem existiria mais, porque aí não faz muito sentido, né? 5 pessoas gostar e 11 não gostar. Então, isso quer dizer que o conteúdo seria ruim, tá? Mas para mim não, porque eu estou fazendo aqui, e eu sei qual é a intenção das pessoas que estão aqui, eu sei quem são as pessoas que estão aqui, né? Geralmente uma ou outra pessoa se comunica comigo aí via direct, e enfim, né? Eu entendo, eu entendo a cabeça das pessoas que estão aqui no mercado, porque é o meu papel fazer isso, né? Rastrear todo o comportamento e o porquê disso acontecer, tá? Mas outras pessoas não vão entender assim. Então, mais uma vez aí, eu falo para vocês, cara, se gostar de algum, e aí eu não tô pedindo para mim, porque para mim pode continuar absolutamente a mesma coisa que nada muda. Mas para as pessoas que realmente produzem um material legal para o mercado financeiro, vai lá, curte, comenta, né? Então, um comentário em público faz muita diferença para a motivação dessas pessoas, tá? Caso isso não aconteça, isso significa que você viu, mas você não gostou. Isso que significa para uma pessoa que está produzindo, tá? E vocês já devem ter sentido isso na pele. Tá alguma coisa que realmente era algo bom e não teve relevância nenhuma aparente, né, para as pessoas que visualizaram, tá? E aí isso acaba acontecendo, tá? Então, ou pessoas, por algum motivo, vão entrar e vão se unir, como se uniram, tá? Então, provavelmente foi um grupo que se uniu para dar dislike, pelo que eu disse, provavelmente porque eu disse que, falar, que algumas pessoas deveriam, né, ter perdido mesmo na, naquela semana, na semana passada, ou simplesmente porque eu estou falando de soberania de mercado e eu não sigo a convenção dos demais colegas analistas, tá? Já que a minha visão de mercado é que nós somos soberanos sobre as nossas ações. Não importa que o mercado é gigante, que ele é incontrolável, assim como o oceano é incontrolável, assim como a lei da gravidade é incontrolável. Porém, você nunca vai aceitar, ao entrar em um avião, que a aeromoça ou o capitão desse avião diga para você que a gravidade é soberana, tá? Porque você
sabe que a gravidade ela é incontrolável, porém, o avião, naquela situação, o capitão, naquela situação, ele deve ter a soberania, e é nisso que você está se garantindo, e é que você está entrando naquele avião. Porque as pessoas responsáveis ali têm o controle. Então, isso não significa, né, que o avião não possa cair. Mas você tem que ter controle do avião, controle da situação. E é por isso que a gente não aceita que essa frase seja dita como um agente do medo ou da submissão. Não importa se você está numa onda de 30, 40 metros. O cara que está em cima de uma prancha, ele pouco está se importando se o oceano é gigante, onde é um agente incontrolável que ele está se satisfazendo, né, tendo o prazer dele ali executado, e aí ele não quer saber disso. Ele só quer saber de controlar-se ali em cima da prancha, ele confia na habilidade, no talento dele para enfrentar aquela big onda. Então, quando a gente fala de grandeza, todo mundo sabe, tá? Que a natureza é muito maior que tudo. Ela é o tudo. Ele não pode ter medo de cair, já que a gravidade está atuando 100% do tempo. Tá? Então, não faz muito sentido você já acordar com medo da gravidade. Então, é nesse sentido que a gente fala, caso vocês não tenham entendido completamente o porquê nós nos declaramos soberanos, nós somos soberanos sobre nossas ações, tá? Então, pouco importa. Então, dito isso, vamos ao que importa, tá? O bullying vai continuar para você aí que deu dislike no nosso vídeo no YouTube, você que é o bisonho, tá? Então você acusou o golpe, você mostrou que você tem a mente ainda bastante infantil, não está preparado para críticas, não está preparado para o mercado, e provavelmente essa semana você rodou também. Bom, nós dissemos que o mercado deveria, né, começar trabalhando na janela 1 com janela 2. A nossa operação principal era do 511 até o 520, onde a gente queria a janela 2 para tentar fazer uma operação de pelo menos uns 96 pontos, fazendo alguma parcial aqui no 485 e 467. Claro que o mercado fez uma perna de alta, né? Abriu, fez uma perna de alta, até porque era a obrigação, se a gente queria a janela 2, né? O mercado teria que vir até ao 511 com 520, que era a nossa entrada e o nosso stop de operação, tá? E aí nós vamos considerar a entrada em janela 2, tá? Porque tínhamos todas as razões do mundo para ter entrado nessa janela, tá? Na janela 2. E o nosso stop aqui era de 9,5 pontos. A gente vai colocar 10 pontos para deixar muito mais fácil de contabilizar. Então, com certeza aqui foi um stop muito lindo em apenas 5 minutos, tá? Então, 10 pontos ali foi para o espaço na janela 2, logo na primeira operação. Claro, o mercado acabou invadindo a janela 3,
era o nosso ponto de entrada, o mercado rompe, ele volta para fazer o pullback. Então, no 535, nós tínhamos uma entrada de compra, já amargando os 10 pontos, e os haters rindo muito da gente, tá? Mas a semana tem 5 dias úteis, né? Então, a gente estava numa análise semanal. E aí, a gente acabou levando mais 15 pontos de stop. E aí, os haters, os bisonhos, começaram a rir bastante da gente, porque 25 pontos é ponto pra caramba pra você ficar negativo, tá? Para quem estava operando com mini, R$ 250 para trás, logo no começo da semana, claro que é doído, né? Muito, é muito dinheiro aí para um dia só. Então, 25 pontos a gente já tinha perdido, estopado no 20 duas vezes, né? Porque nós estopamos na compra e também estopamos aí na venda, que foi a primeira operação. Então, bem, na terça-feira, né, o mercado já abre um pouquinho mais animado, mais estressado, já na janela 3, faz o gap e vai no alvo. Tá? E aí complica um pouco a nossa situação, porque ele vai no alvo da operação e com isso ele diminui a probabilidade da operação voltar novamente, né? Já que ele fez uma perna de alta, completou uma perna de alta com o gap, sem dar chance para nós entrar novamente na operação, tá? Mas chegou no alvo, mais uma vez aí, a galera que torce contra provavelmente ficou feliz da vida, né? Porque geralmente quando isso acontece, eles sabem que quando nós acertamos o alvo, o mercado pode ficar dentro da janela, tá? Só que aqui é NO2T, amigo. A nossa análise vale por uma semana e a gente faz com a qualidade possível. Então, de 42 semanas, pode contar aí. Nós não vamos passar de 4 semanas negativas. Tá? Então, podem fazer o backtest aí. A gente confia no nosso taco. Então, o mercado volta novamente para fazer o ajuste. Tá? E no quinta-feira, ou quarta-feira, né? Uh, Bom, vamos candles de 5 minutos. Então, dia 21, ontem. Então. Não sei aqui porque a data tá errada. Na verdade, foi quarta-feira, tá? Então, na quarta-feira. Então, ele volta para fazer o ajuste, tá? Dá a nossa entrada. E aí, ele, ali na hora do ajuste, na quarta-feira, ele já sobe quase tudo, muito próximo do nosso alvo, que era o 619. A gente tinha um alvo aqui de 84 pontos, né? Então, a nossa razão de risco-retorno era 5,6. Era uma razão bastante boa. A gente costuma trabalhar de 4 de razão de risco-retorno de 4 para cima, e isso, cara, nos deixa bastante na vantagem de mercado, né? Porque nós colocamos aí uma situação onde podemos perder até três ou quatro operações, que seriam perder os 15 pontos aqui, e continuar no jogo, né? Então, claro que se isso acontecer, a gente consegue assim, levar
uma quantidade de stop grande, pelo menos aí de uns 60, 70 pontos consecutivos. E geralmente isso não acontece, e também não foi nessa semana que aconteceu, né? Então a gente estava amargando aqueles 25 pontos, o mercado ajuste na quarta-feira, sobe, ficando ali, e ele vai até os 612, fica 7 pontos do nosso alvo, mas, como é de costume, como combinado aqui com vocês, a gente não contabiliza porque não chegou no nosso alvo. E aí o mercado faz, né, o que nós cumpre aquela provocação que a gente fez justamente na quarta-feira, né? No final da quarta-feira a gente faz uma provocação lá no Instagram falando de um possível gap maroto para dar o nosso alvo, tá? E aí, legal, porque o mercado realmente ele cumpre isso, tá? Então, aqui está marcando 137 pontos, mas foram 136 pontos e meio de abertura. E aí, nós somos obrigados a zerar a operação com 136 pontos e meio na semana, tá? E aí, quem tinha raiva de nós passou a ter mais raiva ainda. Claro, no final das contas, a gente acabou saindo no prejuízo, né, pessoal? Porque nós fizemos uma operação que deu apenas 136 pontos e meio, tá? Mas a operação ela deu toda, né? Um alvo que a gente não achava que podia, por isso nós não fizemos essa esse estudo completo, porque não era interessante colocar o alvo completo, até porque nós tínhamos uma expectativa de que o mercado pudesse fazer aí uma quantidade de volatilidade muito menor, mas ele foi para a opção B, que nós não falamos, então não vale a pena também ficar comentando sobre ela, mas, né, a nossa operação, a nossa entrada, ela no total aí, o mercado acabou proporcionando 226 pontos, tá? Nós não pegamos apenas 136,5, né? Não foi 137 como nós colocamos lá no Instagram, porque eu não vou mentir por meio ponto, tá? Então, tá aí aquele que nos odeia, aquele que se doeu aí com os nossos comentários, pode dar um dislike, mais um dislike, que a gente vai ficar sabendo que você viu esse vídeo, tá? E que você nos odeia, mas nos ama. Tá? Então, nós tivemos essa situação, e aí eu vou falar uma coisa aqui que a maior parte de vocês não viram, tá? Mas ele sempre esteve aqui no gráfico, tá? E aí, eu sempre costumo fazer bastante teste comportamental com vocês, visão de mercado com vocês, e essa semana eu deixei uma operação, né, que a gente fala de que é uma operação fantasma, mas dessa vez eu desenhei no gráfico, porém eu não citei ela e eu não a numerei, tá? E que era a operação número 4, tá? E aí, quando a gente está falando de número 4, bom, agora vocês já podem ter se ligado, foi justamente essa janela, tá? Então, se vocês olharem aí nos estudos, ela sempre esteve aqui, tá? E alguns acabaram não vendo ela, né? Ela tinha um risco-retorno de 4,18, com alvo aí de 35 pontos, um stop de 8 pontos e meio, tá? O alvo de 35 com essa razão de 4,18. Tá? Claro que ela foi
um pouco complicada de pegar essa operação, porque ela saiu puxando, tá? Então, mesmo nos 5 minutos, ela vai fazer um candle aqui bastante forte, tá? Então, ela vai fazer um candle de força, ela faz um pullback e já arrebenta para cima. Então, se eu trocar aqui para um gráfico de 5 minutos, então, logo na abertura, ela não deu muita chance de você pegar essa operação, tá? Só que ela era uma operação previsível, de patamar conhecido, tá? E a expectativa para a janela número 2, ela tinha que executar essa janela, tá? Porque se o mercado deveria ir no 511 para nós iniciarmos nossa operação, tá? Então, logo, o mercado seria obrigado, por gap, por agressão, chegar no 511, tá? Isso é uma lógica básica aí que não carece de muita explicação, tá? Então, esse era um cenário que ele era obrigatoriamente, né, plausível, porque para fazer a janela 2, ele obrigatoriamente teria que fazer essa janela 4, que ela não foi citada, ela não foi nomeada, mas ela existia, tá? E ela acabou se cumprindo, tá? E só ela já poderia pagar os stops que a gente sofreu aqui de 10 e 15 pontos, tá? Então, a gente teria ganho aí os 35 pontos antes de perder os 25, tá? E isso geralmente acontece diante das nossas operações. Provavelmente eu não vou pôr mais essa operação, porque agora vocês estão ligados, tá? Então aí não vale a pena, e aí eu teria que explicar a janela, mas são situações óbvias que podem aparecer no nosso dia a dia, que podem aparecer nas operações de vocês, tá? Quando vocês fazem uma expectativa de mercado, um estudo, e naturalmente existe algumas condições onde o mercado deveria cumprir, né, ou deve cumprir, para que outras realizações aconteçam, como era o caso da janela 2, né? Então, a janela 2, ela deveria ser obrigatoriamente acionada aqui, deveria ter acionado a janela 4, que ela ficou oculta aqui, né? Pelo menos na descrição, então não foi dito nada, né? Eu também não falei absolutamente nada, e aí eu deixei para que vocês pudessem enxergar isso olhando a análise. Claro, quem olhou o vídeo passou bastante despercebido, tá? Quem olha o vídeo vai passar bastante despercebido, mas quem olha a análise, para quem olha a análise aqui, deixa eu ver aqui os estudos. Então, se vocês olharem aqui, né, os estudos, vocês conseguem ver a janela, mas se eu abrir, eu sempre faço questão, tá? Então, eu sempre faço questão de colocar tanto o vídeo quanto o estudo, tá? Onde ele carrega os gráficos em forma de objeto, tá? Então, como vocês podem ver aqui, esse é o estudo, tá? Ele está aqui, e a janela, ela também é possível você visualizar os dados dos objetos, tá? Você não consegue mover, mas você consegue visualizar os dados de todos os objetos. Aqui, se eu der um play aqui, ele vai me mostrar o que aconteceu, né? Quais os dados
foram plotados aqui nos dias seguintes, tá? E aqui vocês notam o que aconteceu, né, o que eu estou mostrando lá no gráfico, né, foi exatamente a mesma coisa, a mesma operação. Aqui vocês conseguem ver, né, visualizar também exatamente do mesmo jeito que eu estou mostrando lá para vocês no gráfico, tá? Então, mais uma vez aqui, ah, os detratores vão ficar com bastante raiva. Isso daqui é uma prova, né, pessoal, de que o trabalho foi bastante sério, a gente faz um trabalho bastante sério, tá? Então, é um jeito de auditar, né, exatamente o que a gente faz, o que a gente fala e como que o mercado se desenha após a nossa análise no domingo ou no começo da segunda, tá? E aqui está o trabalho da semana executado com bastante êxito, né? Então, 136 pontos e meio, menos os 25 que a gente tomou de stop, 111 pontos e meio. Então, 111 pontos e meio, mas 110 que nós fizemos na semana passada, totalizamos aí 221 pontos e meio, né? Então, esse é o saldo de 2 semanas de operações que de algum jeito demos sorte, né, do mercado guepar justamente aí no 671, um número que é aleatório, que ninguém o conhecia, que não ninguém falou dele, né, só que não. Mas tá aí, mais uma vez, a gente mostra aí o quanto é possível fazer um trabalho digno, um trabalho honesto, mostrar para vocês muito antes do que ele aconteça, mostrar que existe sim uma previsibilidade no mercado. O que acontece é que nós não temos todas as variáveis possíveis para quantificar o mercado e medir o seu comportamento, né, a sua necessidade de se mexer para um lado ou para o outro, ou para o número exato, tá? Então, poderíamos falar qualquer patamar, qualquer número, nós falamos justamente ali os 671, o mercado abre num 671,5, tá? Então, é um número aleatório? Bom, se for, né, se for, a gente tá bom pra caramba no chute. E errar ali por 1.000 pontos, então, tudo bem, tá? É, mostrando os patamares, né, que foram desenhados durante o gráfico, mesmo que ele não tenha dado uma entrada aqui no 35, ele não funcionou muito bem no 35, tá? Ele funcionou bastante aqui no 619, tá? Então o mercado foi no 619, passou um pouquinho ali, mas já murchou, fazendo uma queda, uma janela contrária integral, tá? Então volta ali para o 35, e aí sim o 35 funciona, isso que para a gente tem relevância, que é escolher lugares onde o mercado deveria respeitar, porque tem um interesse envolvido, porque tem alguém que vai defender, né? Então, se ele vai ganhar é outros 500, mas ele vai defender, e justamente aqui na quarta-feira, né, quem sofreu o ajuste aqui embaixo acabou colocando ali o mercado para cima para tentar o ajuste no dia seguinte, né? Fez o que nós gostaríamos, embora não tenha aguentado a pressão aqui e levou um stop. Então, mais uma vez, a gente pode falar aí que graficamente, né, ela teria uma bandeira se formando, e aí é perigoso porque ela pode quebrar e ela também pode fazer um movimento de continuação, né? O mercado acabou fazendo um movimento de continuação para quem gosta de gráfico, para quem não gosta de gráfico, eu aconselho que passe a gostar.
E aí você consegue ver bastante coisa, né? Então, sim, é, é, eu não vou ficar explicando todos os tipos de técnica, mas assim, quando a gente fala de uma acumulação, todo mundo concorda, tá? Todo mundo concorda que é um ponto que deveria ser notado como um lugar importante, e uma bandeira é um padrão de acumulação, tá? Onde o mercado pode quebrar, né, que seria devolver essa janela número 2, mas também poderia continuar a janela número 1. Então, o mercado respondeu logo com gap, foi buscar o 71, né? Então, fez ali uma pequena acumulação ali nas primeiras prévias, saiu puxando para o alvo final, né? Chegando no alvo final, devolveu tudo, novamente respeitou, porque tinha alguém aqui muito importante nessa região do 35 por 20, né? Então era um lugar que deveria aparecer alguém respondendo, responderam, né? A gente tinha a intenção de operar aqui, o mercado vai para o nosso lado e realmente faz o movimento, tá? Aí, lógico, entra todo o contexto aqui, pode entrar, e aí você pode encaixar o contexto, né? Então, existe o problema aí que nós estamos enfrentando, né, que seria o fiscal, né, se toda essa ação do governo vai infringir aí o teto fiscal ou não, né? Então, você pode encaixar esse tipo de contexto dentro do mercado. Claro, poder, poder pode, né? É, um, é uma informação que ela está ganhando relevância dentro da mídia, dentro dos agentes informativos, mas é aquilo, né? A gente não confia muito em notícia, tá? Então, esse já era um comportamento que ele tinha certa previsibilidade, tá? E, assim, uma notícia dessa, como uma infração de um teto, de um orçamento federal, ele não é nenhum motivo para surpreender um grande player, tá? Então, convenhamos, não sejamos ingênuos, tá? Isso é apenas para vender jornal, tá? Isso de fato não funciona, isso de fato não é o motivo, tá? Uma outra coisa, tá? Então, nós, desde o começo do ano, né, ali para março, nós já falamos de uma crise que o Brasil iria sofrer entre 23 e 24, o Brasil vai sofrer uma grande depressão, então guarde aí seu dinheirinho, porque finalzinho de 22, 23, 24 vai ser um bom ano de compra, tá? Para você tentar sair ali no 25, final de 25, final de 26 para 27, tá? Então, provavelmente aí a gente pode ter um aumento na Bolsa de Valores do ano de 2022 para 25, 26 ali, de até uns 300%, tá? A gente já consegue ver isso, mas não contávamos com a, a crise mundial, já que, sim, ela aconteceu, galera, tá? A crise mundial, ela já é uma realidade, tá? Então, todo mundo vai tentar dizer que não, dar suas desculpas, né? Um dizer que é o Brexit, né? O outro dizer que é a nova variante, assim, é um fato. A crise chegou e ela chegou para ficar. Então, assim, ela vai acontecer? Não, ela está acontecendo. A questão é que ela ainda tem um grande passo para dar, né? Então, ela ainda precisa ficar, de certa forma, bastante grave, né? Então, está todo mundo aí escamoteando os seus dados. Então, desde o começo do ano, eu estou falando aqui, o Brasil está com dados positivos na maior parte, né, dos indicadores aí. Mas isso não é verdade,
tá? Então, nós estamos numa economia totalmente subsidiada, tá? Ela não é a extrema realidade, tá? A realidade ainda a gente vai ver a bomba estourando, tá? Então, o Brasil, infelizmente, é um sistema assistencialista, onde o povo quer que o Estado acabe interferindo e ajudando, mas onde o Estado põe as suas mãos, ele cobra um preço, tá? Então, o auxílio emergencial, alguns vão dizer que foi bom, tá? Eu não vejo e eu não vi com bons olhos desde o começo, porque eu não confio em boas ações do Estado, tá? O Estado, ele só serve para atrapalhar, nunca para ajudar, tá? Ele dá com uma mão, rouba com as duas, tá? É assim que funciona. Então, automaticamente, quando o governo injeta capital para giro, ele vai tirar isso de alguma forma do seu bolso, e ele vai tirar 2 vezes maior, tá? Porque a máquina só aumenta. Você estimula a aumentar a máquina. Bom, enfim, eu não quero entrar na questão econômica, até porque tem pessoas melhores para explicar isso, embora eu acredite numa economia muito mais simplista, tá? Então, eu não preciso trabalhar com teorias econômicas bastante complexas. Eu só acho que a complexidade ele só serve para inflar o nosso ego, tá? E a economia, ela é muito simples. Se você ganha, você só pode gastar R$ 2.000, tá? Para não ter nada. Se você ganha R$ 2.000 e gasta R$ 3.000, tu tá vendendo a sua vida pro demônio. Tá? Então você tá em dívida e você vai ter que pagar em algum momento, né? Esse dinheiro não vai aparecer do nada, tá? Isso quer dizer que você está vendendo o seu futuro. Quando você passa a dever, você está devendo o seu futuro, tá? Então a conta é muito simples, tá? Se você ganha R$ 2.000 e gasta só 1.000, isso quer dizer que você está enriquecendo, já que você está acumulando um patrimônio. Essa é a continha básica. Aí a gente pode falar de juros, a gente pode falar de inflação, tá? A gente pode inventar um monte de indicadores para explicar coisas simples, tá? Então, quando chove muito, planta-se muito milho, colhe-se muito milho, o milho fica mais barato e aqueles R$ 1.000, R$ 2.000 que você ganhava, consegue ganhar, comprar mais milho. Quando chove pouco, planta-se muito milho, pouco milho nasce, né? Então vai ter uma disputa, as pessoas não vão continuar na mesma quantidade, mas aí o milho está em menor quantidade, você vai ter que disputar esse milho com outras pessoas, tá? Automaticamente o preço vai subir, tá? E aí a gente está falando de uma inflação, tá? Então, levando para o lado bastante simplista, é assim que tudo funciona. E para tudo existe sazonalidade, tá? Então, a sazonalidade, ela está implícita em absolutamente tudo. E algumas coisas, elas não podem acontecer, tá? Por exemplo, o cara que planta milho, ele não pode se dar o luxo de viajar e não plantar milho, tá? Porque vai se perder o tempo de plantar, então não se vai colher nada, e aí o bicho vai pegar, porque todo mundo vai passar fome, por mais que você tenha dinheiro, tá? Assim, não vai ter milho, e o pouquinho de milho que tiver, ele vai aumentar o preço, e naturalmente, então, vem a inflação, tá? Então, repare como o cara que planta milho não pode parar, né? Olha o impacto que ele tem, tá? Agora, se o cara que planta milho não pode parar, e o do arroz, e o do feijão, e o cara que entrega o arroz, e o cara que entrega o feijão, tá? Então, o cara que planta batata, o cara que entrega batata, tá? E isso acontece com o cara que faz celular, o cara que faz computador.
Tá? Então, a gente está falando do sistema econômico, né? E desde o princípio nós estamos falando, economia não se para, né? E aí inventaram que o lockdown era uma maravilha do mundo. O lockdown significa que você para a economia, é isso que a gente está falando. Então, você parou o cara que planta milho, o cara que colhe milho, o cara que transporta o milho, tá? Então, tudo isso parou. Ah, Marcelo, mas não, o essencial ali não parou, né, parou do computador, parou do celular, tá aí o cara que planta milho, ele precisa de um celular, e aí? O que vai fazer? Né? Vai vender o celular mais caro, né, já que não está produzindo. Logo, ele vai colocar esse preço desse celular lá no milho, tá? E aí virar bola de neve, é assim que a economia ela é muito fácil de entender, tá? A galera que, assim, leva para academia e começa a deixar muito complicado a coisa, porque, lógico, aí tem vários mecanismos, vários indicadores e proteções que dá para fazer, e aí acaba assim complicado. Mas a essência da economia ela é bem simples. Economia não se para, uma máquina não se para, uma fábrica não se para, tá? Porque ele vai gerar uma cadeia de prejuízo. E aí não tem mais como recuperar, tá? O cara que foi viajar e não plantou o milho, não tem como ele voltar, né? Um mês, 2 meses, 3 meses depois, e inventar de plantar milho, porque a porcaria do milho não vai dar mais milho, tá? Então, por mais que ele plante, não vai ter mais milho, tá? Então, não tem mais como recuperar o tempo, é disso que a gente está falando. Então, assim, é tão básico, essa ideia é tão básica, que, que quem pensa no lockdown, galera, e aí vai mais uma patada e tapa os ouvidos aí, tá? Tapa os ouvidos aí. Fala, quem pensa no lockdown não é nem um pouco inteligente, tá? E sim, eu tô falando de políticos, eu tô falando de economistas, eu tô falando da gama toda, tá? O cara que pensa em lockdown, ele é muito do burro, tá? Porque sem produção vai dar merda. Tá? Moral da história, a gente falou isso em 2020, a gente falou que isso ia gerar inflação, tá? Já em 2020, tá? Se eu não me engano, ali em junho foi quando a gente começou a falar disso, e o que deu, tá? Isso significa que nós somos gênios? Não, não somos gênios, mas a galera que tocou o fica em casa, o que para tudo, é muito do burro, tá? É muito do burro. E hoje está provado que eles são muito do burro, tá? Então, todos os países sofrendo de inflação, absolutamente todos. Ah, que a pandemia, não, parar a economia. E o que deveria fazer? Cara, não adianta. Tu tinha que dar um jeito e continuar a bagaça, tá? Tinha que amenizar a bagaça. Não fizeram. Beleza, agora vamos pagar o preço. A bomba chegou, aconteceu, assim, agora não adianta discutir como que vai corrigir isso, tá? Se vocês estudarem as crises e causas mortes, vocês vão ver que as crises, elas têm muito a ver com as mortes, e ela só acaba quando o mais fraco paga o pato. Então, assim, quando começa uma crise, alguém vai pagar o pato. E quando a gente fala que alguém vai pagar o pato, esse pato vai ser pago com a vida, tá? Então vai ter muito mais fome, então já está tendo escassez. Então imaginem só, né, os países assim, que doavam, que faziam doações para países muito pobres, como os países africanos, né? Por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido está com falta de comida nas prateleiras, tá? Então, você acha que os ricos, né, e aí tem um detalhe legal, né, que os países mais ricos, né, e mais liberais, são os que mais fazem, pelo, ao contrário do que as pessoas pensam, né, os países mais capitalistas,
eles são aqueles que mais ajudam os outros países, as outras pessoas. Então, você acha ali que o pessoal do Reino Unido vai fazer doação de alimentos, sendo que não tem nem alimento para eles? Então, a bomba vai estourar, sim, na onde é o elo mais fraco, tá? Isso vai acontecer. E a crise, ela só acaba com a morte, tá? Então, assim, tem que aumentar o número de mortes para que a gente acabe com a crise. Não necessariamente que tem que morrer para acabar a crise, mas, assim, é um indicador de que a crise acabou, tá? É quando começar o nível de mortes acontecer em maior escala nos níveis, falando nos países que mais tem problema com a fome, tá? Então, isso é natural, é, então, isso vocês podem aí estudar essa relação, né, de mortes e crises, tá? E vocês vão achar essa causalidade, tá? E assim, infelizmente, fizeram isso, infelizmente, as pessoas vão, já foi decretado a morte dessas pessoas, tá? Porque o mundo está em crise, assim, cada um quer saber do seu, e é primeiro o meu, né? Então, é aquele ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso que acontece e isso é um fato, tá? Então, sim, a pandemia causou não só mortes devido à doença, mas a fome ela vai piorar e vai piorar muito. E isso é uma causa natural de uma crise econômica, que ela foi causada, né? Talvez ela pudesse ter sido amenizada, mas ela não foi. Então, todo mundo quis posar de bom samaritano e, vamos salvar o mundo, né? Vamos ficar todo mundo em casa. Então, a moral da história é assim, eu não acredito nessa teoria, eu tenho uma outra teoria, a qual eu já disse bastante vezes, não vou entrar aqui para não me estender mais, mas é isso que vai acontecer, tá? Então, nós estamos no meio de uma crise, tá? Por mais que tente tapear, assim, não adianta, é aquela avalanche, aquela bolinha de neve assim, que está descendo o despenhadeiro, é, e ela só vai aumentando, tá? Até a hora realmente que ela vai se tornar tão grande que nós vamos ter que aceitar, tá? O mundo vai passar por isso primeiro. O Brasil ainda vai se manter, como eu já disse, o Brasil é um país assistencialista, ele vai se manter. Aquela fala do Lula vem bem a calhar, né? É só uma marolinha, claro. O mercado, o Estado vai maquiar isso, o povo quer que maqueie isso assim, que é um problema dessa política assistencialista, tá? Então, os caminhoneiros querem o Vale Diesel, o povo quer o Vale Gás, os políticos também querem esse Vale Gás, principalmente porque a gente está num período agora eleitoral, tá? E todo mundo vai dizer que quer o bem para o povo, ao contrário, né? Então, quando o mercado ajuda, é a mesma coisa que o banco te dá cheque especial, né? Então, ele vai te cobrar aí 300% ao ano. Então, será que é uma ajuda mesmo? Tá? O Estado te ajudando, na verdade, não é uma ajuda, tá? É justamente o contrário, tá? Então temos aí o diesel, temos tivemos o auxílio emergencial, né? Agora temos aí esse novo Bolsa Família aí, que pode vir aí com R$ 400, enfim, tudo vai caindo na conta, tá, pessoal? Dinheiro tem que vir de algum canto, tá? E lembrando, o Estado não produz nada, tá? Ele só consome, né? Quem produz somos nós. Então, somos nós que vamos pagar de imposto. Aí, o que adianta? Né? Fingir que está dando R$ 400 para a galera e tudo aumentar, né? O imposto aumentar em cima da gente. Tá? Em prol da história, o cara vai ganhar R$ 400 e é para R$ 50. O saco 5 quilos, né? O feijão aí para 15, R$ 20. Então, não vai ajudar absolutamente nada, né? Vai dar gás para quê? Para cozinhar o quê? Com arroz a R$ 60, tá? Então, cara, carne não dá mais para comprar, tá inviável.
né? Daqui uns meses aí a gente vai estar comendo cachorro. Então, do que vai adiantar tudo isso? Absolutamente nada, tá? Isso é uma mentalidade brasileira, até porque a gente não tem educação financeira nenhum, a gente não sabe exatamente o que é economia, tá? Eu, particularmente, eu fui conhecer ali a Bolsa de Valores em 2002, e não a fundo, porque não tinha exatamente nada, né? Eu fui brincar naquele Folha Invest, aquele campeonato do Folha Invest, e depois eu volto ali para o mercado financeiro trabalhando com dólar em 2009. E aí sim, de fato, eu entro no mercado de cabeça para entender exatamente como funciona tudo, né? Mas eu não sabia o que era a Bolsa de Valores, eu não sabia o que era ações, como que funcionava ações até 2002, tá? Então, para vocês terem ideia de que, assim, cara, com quantos anos vocês conheceram a Bolsa de Valores? Tá? Então, o brasileiro não tem a mínima noção disso, tá? É uma coisa bastante ridícula e, assim, de, de não ter nenhum tipo de educação financeira no Brasil. E olha, né, eu fui bolsista, e assim, cara, um dos melhores colégios de São Paulo e do Brasil, né, e foi o Colégio Visconde de Porto Seguro, o colégio alemão, e eu não tive nenhum tipo de educação financeira, tá? Um dos colégios mais caros de São Paulo, assim, um dos mais conceituados, um dos maiores, e eu não tive, tá? Imagine, falar, a maior parte da população que está em escola pública, tá? Então, para vocês terem ideia, eu saí da escola sem saber o que era uma bolsa de valores. Nunca foi me dito o que era uma bolsa de valores, tá? Então, muito menos como funcionava. Então, é, é muito complicado, é muito doloroso. Eu sei que pode parecer um pouquinho frio e realmente eu olho o mercado de um jeito mais frio, tá? Eu olho o mercado se comportando de um jeito mais frio e é por isso que a gente consegue prever muita coisa, tá? Porque a gente consegue medir as condições emocionais do mercado, né? E o que deve acontecer com um aspecto emocional do mercado, quando o mercado começa a andar para um lado para o outro e romper alguns tipos de patamares, tá? É, e a gente olha com frieza tudo isso daí. Então, os dados para a gente é tudo, tá? Então, quando a gente falou ali no começo do ano, quanto que a gente falou de Selic, tá? Qual era o justo de Selic já no começo do ano, tá? Então, podem pegar aí o áudio do dia 25 e 26 de janeiro de 2021, tá? Abertura, análise e expectativa do ano, tá? A gente está falando de 9%, a gente está falando de uma Selic de 9%. O Banco Central agora vai ter que acelerar essa taxa e ele vai ter que elevar, né? Então, a probabilidade é muito grande da gente acertar essa taxa Selic no final do ano, tá? Dela terminar com 9%. Deve aumentar um pouquinho mais, porque a inflação está alta pra caramba, mas enfim, tá? A gente deve terminar com 9%. E aí, qual foi o economista que falou dessa taxa Selic, que ela deveria estar a 9% no começo do ano? É por isso que a gente peita, é por isso que a gente não segue muito consenso, e é por isso que a gente pode parecer bastante arrogante, prepotente, porque, de fato, nós escrevemos o que nós falamos, porque nós estudamos de fato o mercado e suas consequências, coisa que muita gente que se diz estudioso, que se diz entendido, pessoas que quiseram me dar carteirada, tá? Não fazem. Então, para quem é novo, volta aí no Telegram para o dia 25 e 26, vocês vão ter uma hora aí de áudio. O áudio não é muito bom, não tá limpo, mas o conteúdo dele é exatamente a leitura do ano, né?
explicando o passo a passo de como seria o ano, qual o patamar que o dólar alcançaria, quando que o dólar faria a máxima, quando que o dólar faria a mínima, tá? Então, tem tudo isso especificado. Então, para quem não ouviu, é bom ouvir novamente. Vai lá e vê o que a gente falou. Vai lá antes de ter, vai lá e a gente falando, né, da tentativa de impeachment do governo, tá? Então, assim, provavelmente não vai acontecer, mas isso foi aventado, foi trabalhado o tempo todo. E isso impactaria o dólar, tá? E aí é onde a gente faz a visão de todos os patamares, tanto da alta, do ponto máximo do dólar, onde a gente cantou onde seria o patamar aproximado de máxima, onde seria a mínima, tá? Na volta do pullback, tá? Então, a máxima eu não lembro direito onde a gente falou, mas eu acho que a gente errou por poucos pontos, por 10 pontos. O pullback, se eu não me engano, a gente errou por 2,5 pontos, se eu não me engano, eu falei em 88, 88, ele foi no 86,5, né, 896,5, se eu não me engano. Enfim, a gente errou ali por 2,5 pontos. Tá? Então, quem foi que falou isso no começo do ano? Pega aí qualquer analista pica de fundo cambial, de Alasca, quem foi? Tá? Fala, quem foi? Ali em 2019, 2020, né? A gente falou que o Alasca ia estopar dólar. Quem foi que estopou dólar? Né? Quem foi que fez o post falando que ia estopar dólar? Tá? Porque o cara estava vendendo desde 2017, tá? Não fazia nenhum sentido, para quem estuda dólar, não faz absolutamente nenhum sentido, é insanidade. Aí é que tá, o cara pode ser muito bom em ações, mas em dólar a gente se garante, tá? Então, a gente estuda para isso, tá? A gente estuda ao ponto, então, de ter essa confiança, de falar que o Henrique Breda estava fazendo merda no dólar, vendendo desde 2017. Foi o que ele falou. Me mandaram isso, tá? Eu não seguia ele, me mandaram isso. Eu falei, tá fazendo merda e ele vai estopar, tá? E isso, se eu não me engano, tá em algum post aí do Instagram aí, que o Paulo Rink acabou me mandando, e eu acho que eu comentei, né? Justamente falando que ia dar merda. Né? E acabou dando, né? Alguns meses depois, ele veio a público falando que ele tinha que estopar uma posição, já que eles estavam vendendo desde 2017. Desde 2017, o cara é louco. Para dólar, você é louco. Assim, não faz muito sentido, o dólar só subindo. Tá? Então, não é porque ele é. É isso que vocês têm que entender. Tá? Então, autoridade não é porque o cara construiu autoridade em algo que ele é autoridade em tudo. Tá? Não é assim que funciona. As coisas não é assim. E a gente não tem muito respeito por isso. Tá? Para você conseguir o meu respeito, eu tenho que ver exatamente o que você está fazendo. Tá? Não vem me dar carteirada. Eu sou economista, eu sou pós-graduado em Harvard. Cara, você é um bosta para mim. Tá? Não vem me dar carteirada. Se você me der carteirada, eu já sei que você é um bosta, porque você tá usando um papel para criar uma autoridade. Tá? E não é bem assim que se faz. Autoridade, para mim, não é assim que se faz. Se começou a vir com currículo grande, para mim, cara, você já está 10 pontos abaixo. Não é assim que você me conquista. Você pode conquistar todo o outro resto do mundo, tá? Para mim, não. E aí a gente tem esse problema com questão de autoridade. A autoridade ela tem que ser conquistada, tá? Não é Harvard te dando um título que você vai vir para cima de mim em dólar, tá? Amigão, nós está falando em USD BRL, tá? Tu estuda mais que eu, tá? Você pesquisa mais que eu, você faz mais que eu,
Se não faz, baixa a sua bola e vai para ação. Vai para o seu campo. Não se mete a besta, tá? Senão eu vou te dar uma carteirada. Aqui no próprio TradingView, a gente tem uma situação de payroll, tá? Foi a resposta para um desses especialistas de banco, tá? Então, a gente estava num grupo em comum, o cara disse que o cara é o pica do payroll, tá? Que for aqui a fazer, que acontecer. Eu fui lá em uma noite, eu fiz um relatório do payroll, eu dei a entrada, eu dei a saída, eu dei a máxima, eu dei a mínima, eu dei a abertura, e o mercado foi lá e cumpriu isso. Ah, detalhe, e eu dei a volatilidade do dia, e eu acertei em cima, nem meio ponto mais, nem meio ponto menos, tá? Então, é aquilo que eu falo para você. E aí vai um recadinho para você aí, o hater bizonho. Se você quiser tirar uma onda comigo, aparece. Pode se dar muito bem rindo da minha cara, tá? Mas você também pode passar uma baita de uma vergonha, tá? Então, cuidado, cuidado, porque se eu descobrir quem você é, tu vai ser marcado post a post, tá legal? E aí você vai ser esculachado por muita gente, porque eu vou te expor. Do contrário, continua dando dislike, tá? Continua dando dislike e não comenta nada. Fica quietinho, né? Seu nome não aparecer. Senão eu vou fazer tu passar vergonha. E é assim que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Hater, nós vamos fazer passar vergonha. Gurus que peitar a gente vai chamar pro pau, tá? E aí tu vai passar vergonha também. Quer desafiar a gente? Beleza. Se for guru, pode pegar aí seus 10 melhores alunos. Pode pegar seus 10 melhores alunos, tá? E aí a gente acaba aí fazendo um desafio legal, público, né? Uma sala pública para a galera apostar, se divertir. E aí a gente vê o que dá, tá? Os meus alunos contra os seus, tá? Se quiser tirar um racha, nós tira também, tá? Sem problema, tá? Mas o que eu quero provar, se alguém me desafiar, é isso. É o que eu ensino, tá? Não adianta eu ser bom, galera. Vocês já viram aqui que as análises são boas e que tá pronto, tá? A questão é, será que o que eu ensino, os caras que eu formo, realmente são bons? Então vem aí, desafio. Então pega a sua tribo, traz, né? A gente marca um encontrinho aqui, né, no YouTube, deixa tudo aberto, todo mundo operando, tá legal? Torcida de um lado, torcida do outro, e a gente faz um baita game legal, tá? Só que eu já vou dizendo, tá? Eu vou te humilhar. Eu vou para cima e eu vou para te humilhar. Eu vou com todo o meu poder de fogo, né? Então, coisa que ninguém ainda viu o poder que esse grupo tem, tá, galera? O que a gente mostra aqui é um pedaço da brincadeira que a gente faz, porque senão a galera vai achar que a gente está mentindo. Tá? Então, ontem e hoje não foram os melhores dias. Não foram as melhores condições de mercado que a gente já pegou. Tá? Então, mas vocês já viram aonde pode chegar. Então, eu acabo aí me divertindo, tá? Eu ainda não achei ninguém que realmente fizesse esse tipo de desafio, então todos eles correram, principalmente aí. Esse é um dos gurus, tá? O do Perro é um dos gurus. Depois eu posso postar, buscar o link aí, postar para vocês verem o que aconteceu, né? Então, o
cara disse que trabalhou em banco e que sabe cálculo de tudo, que pinta e acontece, tá? Que é bom pra caramba, que não tem ninguém melhor que ele, tá? Então, beleza, né? Moral da história é que eu fiz o estudo, postei aqui, compartilhei o link no grupo, essa pessoa não fez nenhum estudo, não colocou nada, na verdade não deu nenhuma opinião, e no outro dia os caras viram o mercado acontecer do jeito que deveria acontecer. Tá? Então, assim, a gente não brinca. Nós temos o nosso ar de arrogância e prepotência mesmo, porque eu não vou negar que a gente é bom, eu não vou ficar, eu não vou ficar, eu não vou ficar falando que nós somos iguais aos outros, porque não somos, tá? A gente faz o nosso trabalho para ser o melhor que todo mundo. Se de fato nós somos o melhor que todo mundo, não sabemos, porque nunca conseguimos os dados das outras pessoas, tá? O que nós sabemos é entre nós, tá? E o que é consenso no mercado. O que a gente vê no consenso de mercado é que uma mesa proprietária aí, para você passar, você tem que fazer 20 pontos durante um mês, tá? É isso que a gente vê nas mesas proprietárias, tá? E o nosso nível é muito, muito acima disso, tá? Então, 20 pontos por mês, cara, então, hoje eu acho que todo mundo aí do grupo, até o pessoal iniciante, já fez meta de 2, 3 meses, tá? Só hoje, tá? Então, assim, o nosso nível é alto mesmo, a nossa régua é alta mesmo, a gente trabalhou para isso, a gente chegou num nível de excelência, porque é onde nós queremos nos manter, tá? Então, somos diferentes, a gente trabalha para ser melhores que os outros, nós não queremos ser medíocres, a gente não quer participar do grupo da média, tá? Nós queremos pertencer a uma elite e a gente faz tudo para isso, tá? Então, seria até injusto eu dizer para vocês que o pessoal que está comigo, eles são mais ou menos, são médio, são bonzinhos, não. Os caras são fora da curva mesmo, tá? Então a gente treina para isso, né? Então a gente dá esse suporte para isso, os caras chegar no nível de excelência onde eu garanto, cara, eu garanto que nenhum guru do mercado consegue bater um operador nosso com a menor performance, tá? E aí eu já coloco aí para os novatos, tá? Eu aposto que não tem nenhum guru do mercado que bate um dos nossos novatos, aqueles que já se acertaram, tá? Então, antes que atice a gente, que você brinque com a gente, claro que a gente entende que no final das contas, assim, para nós é brincadeira, não é a sério, tá? Porque não tem como uma pessoa levar muito a sério, né? Assim, a gente não tem que provar nada para ninguém, a gente sabe o que faz, tá? E aí no Instagram, por isso que a gente, assim, é zoeira livre mesmo, né? Porque essa galera vai sofrer bullying dentro do nosso grupo aqui, tá? Aí não tem jeito, tá? A gente vai caçoar mesmo desses caras, porque eles não, cara, eles não sabem qual é a realidade do grupo, tá? E a gente também não vai ficar mostrando, tá? Não é importante, tá? Da gente ficar mostrando boleta, DARF, tá? Então, esquece isso, tá? Quer saber quem nós somos? Pega lá, pega a galera a galera nova aí, vocês estão vendo que em alguns a gente está marcando, ou geralmente aí eles comentam quando a gente faz algum post, enfim, tá? Pergunta para os caras o que eles já estão fazendo, o que eles estão vendo, fala o que eles fizeram hoje, tá? Onde eles entraram hoje, onde eles compraram, onde eles venderam, tá? Qual foi o tamanho da boleta, qual a média da boleta que eles estão fazendo, né? Então, quantos pontos eles estão fazendo por semana? Vai lá e sonda esses caras, tá? É o melhor parâmetro que tem para ver
por onde a gente anda, né? Não adianta eu pegar aqui a Black Force e abrir o dado dos caras, tá? Então, vocês até viram ali um post do Edu pegando 51 pontos, tá? Então tá lá. Mas, galera, aquela ali, não, fala de ontem para hoje, não foi a maior boleta dele, tá? Então, só que aí, se eu começar a falar isso daqui, aí vocês vão falar, aí não, pô, até 51 pontos eu até achava que poderia ser verdade. Não, mas agora você falar que aquela ali não foi a maior boleta dele, aí, mano, o Marcelo só pode estar mentindo, cara. O cara não pode estar falando a verdade. Mas a realidade é essa. Tá? Eu vou falar o quê? Né? Falar, hoje aí um dos caras que tá começando, tá 2 meses e pouquinho aí com a gente, né? O Thiago Rezende. Então, fez uma boleta de 40 pontos. E aí? Tá? E aí? Tá? Me diz qual é o guru do mercado aí que faz boleta de 40 pontos. Tá? Com risco retorno positivo, sem preço médio, tá, pessoal? Sem preço médio. Aqui, deu stop. É que nem a análise da semana. É gain, stop é stop. Tá? Sem essa de fazer preço médio aí, comprar 600 lotes e depois dizer que fez uma operação ganhadora. Aqui não tem isso, tá? Aqui é no seco. Compra no 35, sai no 619. Passou para baixo de 520 é stop, tá? Não é comprar mais até o mercado chegar ali no 485, tá? Nós não fazemos isso, tá? Nós não fazemos isso. O máximo que faz aí é um médio na máxima, né? Como o Renatinho fez hoje. Bom, mas enfim, isso é um outro papo ali, enquanto o mercado estava naquela região de 677. Então, para quem está chegando agora, né? Para quem está chegando agora, para quem vai ver esse vídeo no YouTube, né? Então, cara, a gente vai parecer arrogante, prepotente no dia a dia, mas simplesmente porque nós não aceitamos bastante coisa que existe no mercado, tá? Então, nós não aceitamos aí os vendedores de ilusões, muita coisa que eles carregam dentro da literatura sem nenhum tipo de dado, tá? Até hoje eu estou pedindo aí para um analista, para esses analistas provarem para a gente qual a eficiência de um martelo, estatisticamente, né? Não existe dados, ninguém levanta esses dados, é só lorota, é só da boca para fora, pega livrinho aí, lê e acha que tá tudo feito. Não, não é assim, tá? Para a gente não é assim, você tem que apresentar dados. Bom, eu sei, tá? Eu sei os estilos de martelo, até porque martelo não existe uma definição, né? Então, já começa por aí, tá? Um analista acha que martelo é uma coisa, o outro acha que é outra, né? Uma sombra tem que ter tem que ser 2 vezes o corpo, outra tem que ser 2 vezes e meia, a outra tem que ser 3 vezes. Uns acham que o martelo pode ter sombra para cima, outros acham que não pode. Enfim, tá? Nem consenso do que é um martelo, né? Nem definição de um martelo existe, tá? Se você pegar 5 analistas aí, eles vão descrever um martelo totalmente diferente um do outro, tá? Então, não dá, você nunca vai saber aí se ele está descrevendo o martelo ou se é a marreta, tá? Então, tem disso, começa por aí, tá? E aí na onde a gente pega no pé, né? O cara que faz isso é um cara que não estuda, tá? Ele deveria ter toda a estatística na mão, e aí sim, eu não vou ficar falando, cara, eu não vou ficar falando, eu não vou ficar abrindo, tá? Sobre martelo, tá? Eu não vou entregar isso de bandeja para caras, para depois fazer um print aí e usar isso como um argumento de autoridade em cima dos alunos, tá? Então, vamos ficar em off,
tá? Então, ninguém sabe exatamente qual é a eficiência de um martelo. Ninguém sabe a teoria por detrás da eficiência de um martelo, a estatística de um martelo, tá? Ninguém sabe. A moral da história é que ninguém sabe, tá? E eu também não vou ficar falando, tá? Eu não vou ficar alimentando essa galera que não gosta de estudar, tá? Então, é ridículo a gente falar isso, é ridículo olhar para o mercado e ter um monte de guru e falando só abobrinha, e quando você pede, então, um número que prova aquilo ali que ele está ensinando, tá? Ele não consegue apresentar para vocês. Exatamente o contrário da gente, tá? Então, tudo que a gente estudou tem uma estatística definida, tem a probabilidade, tem o estudo, tá? Em todas as qualidades, em todas as propriedades do mercado onde se encontra aquela estratégia, exatamente, absolutamente todas, tá? Então, quando eu saí do educacional da Sniper, a gente tinha já 52 ou 56 estratégias homologadas, devidamente homologadas, tá? E validadas, com todo o estudo, né? De estudo absolutamente completo, levantando todos os cenários, todas as probabilidades em cima daquela estratégia. Então, assim, a gente faz um trabalho duro pra caramba para depois ter que entregar de graça aqui para a galera começar a usar dados que a gente levantou? Não, tá? É justamente esses dados é o que confirma a ineficiência desses pseudotutores, tá? Que eles não sabem nem a estratégia que estão executando, tá? Leram em algum livro de um cara que operou um mercado de 1920, tá? Traz isso para os dias atuais, né? Sendo que não é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, um martelo tem diferença em eficiência no índice, no dólar, só por aí já começa, tá? Então, o cara que falar que o Marcelo, que o Marte, que o Marcelo, o Marcelo, Marmelo e Martelo, né? Tem uma eficiência X, e ele cravar isso como se o martelo tem uma eficiência de X%, cara, só a partir daí ele já está mentindo, tá? Porque cada ativo, cada tempo gráfico tem uma probabilidade diferente de martelo, tá? Então, só por aí já começa a palhaçar. O cara que, primeiro, não existe, aqui no Brasil não existe, né? Fora também, assim, eu não vi. Tem até alguns sites que tentam mapear, mas aí entra no conceito de definição, né? Porque não define exatamente o que é um martelo. Mas aqui no Brasil não tem ninguém, absolutamente ninguém, de análise técnica que tenha essas estatísticas à mão. E aquele que disser que tem e te der um número só, fala, não, o martelo funciona 54% das vezes, ou 60% das vezes, tá? Esse cara tá mentindo, tá? Só por uma coisinha simples. Existe diferença entre a eficiência de um martelo em índice, existe a, a diferença de um martelo, de uma eficiência de martelo em dólar, tá? E assim, não é pouca diferença. Então só por aí, o cara que disser uma estatística para martelo, sem entrar, nos detalhes, tá? Então ele tem que falar o ativo, ele tem que falar o tempo gráfico, ele tem que falar o período. Então, se ele não falar isso, eu já sei que ele está mentindo. Ele pegou isso por acaso. Tá? E assim, no Brasil, não tem absolutamente ninguém que ensina um martelo falando de estatísticas. Porém, todo mundo que fala de análise técnica fala do tal martelo. Só que não sabe da sua eficiência. Como que você pode pregar isso? Então, é isso que a gente vai pegar no pé, é isso que a gente briga, tá? Claro, eu não vou entrar em debate com esses caras porque não tem nada para debater. Se eles não têm número, assim, cara, tô cagando, né? Então, assim, cara, nem na boa, nem senta na minha mesa, tá? Porque não tem o que a gente conversar.
tá? Não tem o que a gente conversar. Então, é isso, tá? Então, posso parecer arrogante, a nossa turma, a nossa equipe, vai parecer arrogante, prepotente, tá? Só que, cara, os caras são bons, tá? Os caras são acima da média, os caras batem qualquer um desses caras aí que realmente só dá carteirada, tá? Porque tem CNPI, porque estudou, tipo, nos Estados Unidos, porque, cara, trabalhou em tesouraria, porque comprou um livrinho aí sei lá, austríaco, tá? Então, cara, não vem com essa palhaçada pra cima da gente, porque não funciona, a gente não te respeita por isso, tá? Então, o nosso respeito tem que conquistar. E são poucas as pessoas que adquiriram o nosso respeito, tá? Então, acaba que virando uma panelinha aqui nossa, tá? O respeito é basicamente entre nós, porque nós sabemos o que o outro faz, né? Então, isso é muito claro. E aí eu tenho, cara, eu tenho orgulho de toda da minha equipe, tá? Porque, assim, são os melhores dos melhores. Não existe equipe melhor que a minha hoje em dia, tá? Não tem, não tem, tá? E se tiver, é, bom, estamos aí, né? Se alguém quiser pleitear esse título, estamos aí, estamos abertos, né, para brincar. Só que eu sempre alerto, cuidado, cuidado, porque se tiver que provar alguma coisa, nós não vamos brincar com respeito, tá? A gente vai partir para a baixaria, a gente vai para a humilhação. Se você não fecha, tá? Se você não fecha todo mês, pelo menos com 100 pontos, não brinca com a gente. Você vai sofrer humilhação. Não brinca, tá? Então, fica aí a dica para os gurus que, por algum motivo, tentar nos desafiar, tá? Eu ficarei muito grato que alguém nos desafie, tá? Eu ficaria bastante grato. Tá? Mas com 100 pontos no mês, com 100 pontos no mês, se você não faz isso todo mês, é melhor esperar um pouquinho, tá? Treina um pouco mais, porque nós vamos com todo o poder de fogo, tá? E a gente vai para humilhar. A gente não gosta só de ganhar. Tá? Aqui o nosso lema é: se a gente vai bater, é até tirar o couro, tá? Não é até chorar, não. A gente vai tirar o seu couro. E se tiver uma plateia, aí já viu, tá? Então, a gente se garante no que faz, tá? Então, galera, e falei pra caramba hoje, né? São 2 horas, eu acho que quase ninguém vai chegar aqui nesse ponto, né? Eu acho que poucas pessoas vão ter coragem de assistir até aqui, né? Quem assistir até aqui, dá um like aí no vídeo que estará no YouTube, tá? E aí ajuda pra caramba, né? A gente e mostra que vocês, pelo menos, nos ouvem para tentar tirar algum proveito de toda essas falas que a gente joga aqui no ar, as brincadeiras, enfim, né? Então, toda a informação que a gente vai soltando aqui para vocês, tá bom? Então, eu deixo para vocês aí um grande abraço, um grande final de semana, e segunda-feira nós estaremos aí novamente na 43ª semana para tentar fazer pelo menos uma operação boa, né? E conseguir positivar mais uma semana, tá? Hoje eu não fiz a enquete aí no Telegram, mas eu vou fazer, e aí eu quero saber como que vocês se saíram. É sempre bom ter esse registro e acompanhar vocês, assim, sempre torcendo para que todos fiquem positivos, né? E todos
tenha uma evolução, que todos cresçam, para que a gente realmente construa um mundo legal aí dentro dos investimentos, né, e que vocês possam se manter bastante tempo e tornar isso uma profissão e que carregar isso daí, né, para a vida toda, né. Então, no mercado financeiro aqui, o único que tem a possibilidade de te demitir é justamente você mesmo, né. Então, depois que você aprende a lidar com todas essas características, né, com todos esses comportamentos seu, no mercado, e compreende e faz as coisas, corretamente, e assim, a probabilidade de você ficar no mercado é grande, e tomara que todos vocês cheguem aí a ficar muito velhinho e operando aí dentro da bolsa, é isso que a gente quer, né, daqui 20, 30 anos aí tá conversando de como que todo mundo começou e como que a gente ainda está sobrevivendo dentro do mercado. É isso que eu quero, né. Então, bom, desejo toda a sorte, todo o trabalho do mundo aí para que a gente possa realmente chegar daqui uns 10, 20, 30 anos, todos juntos aí, operando dentro do mercado financeiro e rindo dessas situações que a gente está vivendo hoje, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até breve, né? Ou seja, até segunda-feira.